Vocês que todos os dias fazem os seus 10.000 passos, mas sentem que as forças já não são as mesmas e os joelhos começam a protestar. Será que caminhar depois dos 60 é apenas uma perda de tempo? Hoje vamos desvendar por que é que apenas a caminhada não é suficiente para vos trazer de volta essa sensação de vitalidade. E vamos mostrar-vos 5 movimentos simples, mas incrivelmente eficazes, que realmente funcionam. Continuem conosco e vão aprender a devolver a verdadeira força ao vosso corpo, em vez de apenas acumular quilômetros. Todos dizem, movimento é vida. E na maioria das vezes, por movimento, entende-se a caminhada. É simples, acessível e aparentemente completamente seguro. Durante décadas, foi-nos dito que a caminhada era a panaceia para todos os problemas de idade. Mas, aqui está o problema. Com a idade, perdemos não só resistência, mas também massa muscular. Este processo chama-se sarcopenia e é um inimigo silencioso da nossa independência. E a caminhada comum, infelizmente, quase não combate este problema. Ela apoia o coração, mas não constrói os músculos que sustentam o nosso esqueleto e são responsáveis pelo equilíbrio. Bem, vamos começar com o maior mito de todos. Caminhar não é um exercício de força. Sim, é um cardio excelente, maravilhoso mesmo. O seu coração e os vasos sanguíneos vão agradecer. Mas sejamos honestos, os seus músculos não vão ficar mais fortes só com a caminhada. Imagine que o seu corpo é um edifício. A caminhada é como fazer uma limpeza diária leve. Mantém tudo limpo, sim, mas não fortalece as paredes mestras. E à medida que envelhecemos, são precisamente essas paredes, os nossos músculos, que começam a enfraquecer. Este processo chama-se sarcopenia. E não é apenas uma palavra de um manual de medicina. É a verdadeira razão pela qual se torna difícil levantar do sofá, carregar as compras ou manter o equilíbrio numa calçada escorregadia. Músculos fracos nas pernas e nas costas são um caminho direto para a perda de independência. Por isso, a nossa tarefa não é apenas movimentar-nos, mas sim dar aos nossos músculos o estímulo certo para que acordem e voltem a ser fortes. E para isso, não precisamos de halteres pesados ou treinos exaustivos. Precisamos apenas de um exercício para a parte inferior do corpo, mas o mais eficaz. Então, o primeiro movimento, aquele que pode realmente fazer a diferença na sua vida, são os agachamentos com o apoio de uma cadeira. E não se assuste com essa palavra. Não vai ter de agachar com uma barra de pesos nas costas, como um campeão olímpico. Vamos usar uma cadeira, dessas que tem em casa, desde que seja estável, como se fosse o seu personal trainer e o seu apoio. Por que agachamentos? É simples. Eles trabalham os maiores e mais importantes músculos do nosso corpo, as pernas e os glúteos. São o nosso alicerce, são o motor que nos ajuda a subir escadas, a levantar de um sofá baixo e a simplesmente ficar de pé com mais confiança. Na verdade, sempre que se senta e se levanta, já está a fazer um agachamento. Vamos apenas tornar esse movimento mais consciente e mais benéfico. Coloque a cadeira atrás de si, com os pés à largura dos ombros. Desça lentamente e de forma controlada, como se fosse sentar-se. Apenas toque levemente o assento e, sem se deixar cair, levante-se de volta com a força das pernas e dos glúteos. O mais importante é não usar as mãos para se apoiar. No começo, talvez não seja fácil, mas vai surpreender-se com a rapidez com que a força nas suas pernas vai regressar. Este é o seu primeiro e mais importante passo para uma verdadeira força funcional. Agora, vamos falar de uma parte do corpo que a caminhada não exercita: o nosso tronco, braços e ombros. Pode caminhar quilômetros e quilômetros, mas isso não vai fortalecer os seus braços. No entanto, ter a parte superior do corpo forte é fundamental para a sua independência no dia a dia. É poder levantar um saco de compras sem esforço, alcançar algo na prateleira de cima ou até mesmo abrir um frasco que está mais preso. E para isso, temos o nosso movimento número 2, as flexões na parede.
Esqueça as flexões clássicas no chão, que podem ser exigentes para os pulsos e ombros. As flexões na parede são a forma mais segura e eficaz de fortalecer os músculos do peito, os ombros e os braços. Basta aproximar-se de uma parede, colocar as mãos apoiadas nela, um pouco mais afastadas que a largura dos ombros e com os braços esticados à sua frente. Mantenha o corpo reto, como uma prancha. Agora, flexione os braços lentamente pelos cotovelos, aproximando-se da parede. Em seguida, com um movimento suave, mas firme, volte à posição inicial. Este simples exercício devolve o tônus aos músculos que raramente usamos na nossa rotina e vai deixá-lo muito mais forte e confiante nas suas tarefas diárias. E agora, vamos abordar um dos desafios mais traiçoeiros que surgem com a idade: a perda de equilíbrio. O risco de quedas não é de forma alguma uma brincadeira, e a sua principal razão muitas vezes não está nas tonturas, mas sim na fraqueza dos pés e das barrigas das pernas. Começamos a perder aquela sensação de confiança e segurança ao pisar no chão. E é exatamente aqui que surge o nosso terceiro movimento, tão simples quanto genial: as elevações na ponta dos pés, com apoio. Tudo o que precisa é de uma parede ou do encosto de uma cadeira bem firme. Coloque-se de pé, bem direito, e segure-se no apoio para garantir a sua estabilidade. Agora, suba lentamente nas pontas dos pés, o mais alto que conseguir, sentindo bem a contração dos músculos das suas barrigas das pernas. Mantenha essa posição por uns 2 segundos, e com a mesma suavidade, desça novamente. Que benefícios traz este exercício? Em primeiro lugar, irá fortalecer as suas barrigas das pernas, que não são chamadas de segundo coração por acaso. Elas desempenham um papel crucial ao bombear o sangue das pernas de volta para o coração. E em segundo lugar, e isto é o mais importante de tudo, estará a treinar dezenas de pequenos músculos estabilizadores que se encontram nos seus pés e tornozelos. São precisamente estes músculos que são responsáveis pela sua estabilidade e que o ajudam a corrigir a posição do corpo num instante, caso se desequilibre ou dê um passo em falso. É a sua melhor garantia contra quedas. E as costas, como vão? Aquela postura mais curvada, a dorzinha incômoda na lombar depois de um passeio mais longo ou de umas horas na jardinagem, são sensações que conhece bem, não é? Caminhar, principalmente se a sua postura não for a mais correta, pode até agravar estas queixas. Precisamos de um bom cinto muscular que dê suporte à nossa coluna vertebral. E é aqui que entra em cena o quarto movimento, o super-homem no chão. Não se preocupe, não vai ter de voar. Deve deitar-se de barriga para baixo no chão, com os braços esticados para a frente. Agora, e de forma bem lenta e controlada, sem movimentos bruscos, levante simultaneamente os braços, o peito e as pernas do chão, apenas uns centímetros. Imagine que está a voar, como um verdadeiro super-herói. Mantenha esta posição por um par de segundos e depois regresse à posição inicial, com a mesma suavidade. Este exercício é um verdadeiro bálsamo para as suas costas. Ele, de forma suave, mas incrivelmente eficaz, fortalece todos os músculos extensores que se estendem ao longo da sua coluna vertebral. São eles os responsáveis pela nossa boa postura e pela proteção da sua zona lombar contra sobrecargas. Ter umas costas fortes não é só uma questão de estética. É ter a liberdade de viver sem dores, de se baixar com facilidade e de aproveitar as suas atividades diárias sem receios. E por fim, a quinta e última dica, talvez a mais subestimada, mas que pode ser a mais importante de todas, está ligada a uma força que usamos dezenas, se não centenas de vezes por dia, sem sequer pensar nisso. Estou a falar da força de preensão, a força que tem nas mãos. Sim, é tão simples quanto isso. O movimento que propomos é apertar um extensor de mão, ou até mesmo uma bola de borracha ou uma simples bola de tênis. Mas para que é que isto serve? Perguntam vocês. A força de preensão é a sua capacidade de abrir aquele frasco teimoso,
de rodar a chave na fechadura sem dificuldade, de segurar uma frigideira pesada com firmeza, ou de se agarrar bem ao corrimão no autocarro. Mas há algo ainda mais surpreendente. Numerosos estudos científicos demonstram que a força de preensão é um dos indicadores mais precisos do estado geral de saúde e até da longevidade em idosos. Isto não é magia, é ciência. Um aperto forte nas mãos é um sinal da saúde de todo o seu sistema muscular e nervoso. Basta pegar no seu extensor de mão ou na sua bolinha, apertar lentamente com a máxima força que conseguir durante 3 a 5 segundos, e depois relaxar suavemente. Este pequeno movimento, que pode fazer confortavelmente sentado no sofá enquanto vê televisão, contribui enormemente para a sua força no dia a dia e para a sua segurança. E agora, o momento mais importante e talvez surpreendente. A maior revelação não é que vai ganhar músculos grandes. É quando, um dia, se apercebe que se levanta do sofá baixo sem precisar de usar as mãos, que consegue carregar os sacos das compras sem esforço, aqueles que antes pareciam pesadíssimos, que não tem medo de escorregar no inverno, porque o seu corpo está pronto para recuperar o equilíbrio. É esta a verdadeira vitória. Não os números no pedômetro, mas sim a sensação real de controle sobre o seu próprio corpo. Caminhar é um excelente complemento, sim, mas é como ler apenas um capítulo de um livro fascinante. Estes 5 exercícios de força simples, por outro lado, são o resto da história, cheia de aventura e novas possibilidades. Não recupera apenas músculos, recupera a sua liberdade. Então, vamos recapitular. Caminhar depois dos 60 não é inútil, de forma alguma, mas é absolutamente insuficiente para manter a força e a independência. A verdadeira juventude do corpo, o equilíbrio e a confiança em cada passo, residem nos movimentos de força simples que lhe mostramos. Obrigado por ter assistido a este vídeo até ao fim. Se achou este conteúdo útil, por favor, deixe o seu gosto e subscreva o canal. Isso ajuda-nos muito a criar novos vídeos. E agora, uma pergunta para si. Que exercícios faz, além de caminhar? Ou talvez, esteja a planear começar e queira experimentar o nosso programa? Partilhe a sua experiência nos comentários. Vamos conversar sobre isso juntos.